Me chamo Rodrigo, eu tenho 29 anos, né? Então, fazendo as contas aí, eu nasci em 1995, né? Ano que o Botafogo foi campeão brasileiro, mas de lá pra cá foram 29 anos sendo botafoguense, indo ao estádio, acompanhando e sem ver nenhum título de relevância, né? E minha vida toda aí torcendo, sofrendo, e aí esse ano aí finalmente tendo um retorno, tendo um bom ano, finalmente ganhando dois títulos aí muito grandes, né? O tricampeonato brasileiro e o título inédito da Libertadores, né? E eu acho que ser botafoguense sempre foi parte da minha personalidade, né? De quem eu sou. Eu acho que, pelo menos até esse ano, né? Agora as coisas vão mudar, mas você ser botafoguense mesmo, assim, significa que você não é só torcendo pro time que ganha ou que gosta de ganhar. Você aceita, né, seguir alguma coisa independente do retorno que aquilo te dá, né? Se está ganhando ou não, se está perdendo, né? Eu acho que para mim sempre foi um ponto de caráter, assim, né? Se eu conheço alguém que é botafoguense, que acompanha, que vai no estádio, eu já pensava, pô, essa pessoa não tá ali porque é legal, por moda, né? Tá ali porque realmente gosta daquilo, ama o time, né? Então, assim, pra mim, e desde a época do Maracanã antigo, depois do Maracanã novo, aí o Newton Santos, né? Na época aí o Engenhão, ir ao estádio era sempre aquilo de amor puro, né? Aquele amor, às vezes não correspondido. E, enfim, desde pequeno, né? Na escola, sempre sendo sacaneado pelos amigos. E esse ano foi muito legal, né? Porque, enfim, eu fiz de tudo aí para conseguir ir na final da Libertadores, né? Eu acho que para mim, depois de 29 anos esperando, foi essencial presenciar esse momento. Foi, enfim, muito legal, né? Fui com meu irmão, que é um ano e meio mais velho que eu, então passou pelas mesmas coisas que eu, passou a vida toda indo no estádio comigo, sabe? E, enfim, foi muito legal, a gente chorou muito, foi bem emocionante, né? E agora, quando fui campeão brasileiro, eu liguei pro meu pai, né? A gente não mora mais na mesma cidade. E ele desabafou pra mim, né? Falou que ele sempre se sentiu culpado por ter feito eu e meus irmãos sermos botafoguenses, né? E ele via a gente crescendo e voltando da escola com os flamenguistas sacaneando, né? E ele sempre se sentiu culpado por ter feito a gente torcer pra um time que não dava felicidade, não tava dando retorno. E aí, quando eu liguei pra ele depois do título, ele falou, né? Que aquela culpa que ele tinha acabou, porque ele sabe que a gente viu o Botafogo sendo gigante, conquistando títulos gigantes. Então isso para mim foi muito emocionante, assim, né? Mais do que as próprias conquistas, né? Ter esse relato do meu pai, né? Que foi alguém que viu o Botafogo de antigamente, né? O Botafogo de grandes ídolos, né? Mas que sabia que eu não tinha visto, né? Então isso para mim foi muito importante. E a história, né, de eu ter sido botafoguense desde que eu nasci é muito interessante, né? Porque o meu pai é família descendente de português, né? Então, o meu avô era vascaíno. E o meu pai, uma vez, ele queria ir no Maracanã quando era pequeno, mas meu avô achava ele muito pequeno. E aí teve um jogo Vasco-Botafogo que meu avô foi. E o meu pai pediu pro meu avô trazer uma bandeira do Vasco para ele poder usar na escola, né? E meu avô foi pro jogo, na saída não achou a bandeira do Vasco, achou uma do Botafogo. E aí comprou a bandeira do Botafogo pro meu pai não reclamar. Deu pro meu pai, que era moleque na época, e falou, ó, é do Vasco. E aí meu pai foi pro dia seguinte na escola com a bandeira enrolada, né? A bandeira do Botafogo, mas achando que era do Vasco. Porque ele, enfim, o pai era vascaíno, então ele era vascaíno. E aí na escola contaram pra ele que era do Botafogo. E aí meu pai, enfim, tinha a bandeira e resolveu assumir, né? Então, assim, eu e meus irmãos somos botafoguenses desde que nascemos, vamos ao estádio, né? Somos sócios, compramos camisa, não sei o que, é uma coisa que representa bastante que a gente é e que, na verdade, foi por acaso, né? Foi um sem querer, um descuido aí do meu avô, né? Então, enfim, pensar que virei botafoguense sem querer, né? E acabei assumindo essa postura aí minha vida toda. E aí esse ano aí, depois de 29 anos, ter um ano de grandes conquistas, assim, eu acho que é algo que nenhum outro torcedor pode entender, assim, do que o botafoguense passou por todo esse tempo, o que significa, né, comemorar um título de Libertadores, né, e um título de brasileiro, assim, no mesmo ano, né? Chegou até aqui? Não se esqueça de curtir, compartilhar esse conteúdo com os amigos e familiares, além de seguir fortalecendo o trabalho do Quatro Linhas e Ponto de Vista nas redes. Quatro Linhas e Ponto de Vista
Muito mais que futebol.